Abra a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo no capítulo 16. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém? Amém. E eles partiram de Eilim, e toda a comunidade do povo de Israel chegou ao deserto de Sim, entre Eilim e Sinai, no 15º dia do 2º mês após a saída da terra do Egito. Ali no deserto, toda a comunidade do povo de Israel queixou-se de Moisés e Arão. O povo de Israel lhes disse: desejaríamos que o Senhor tivesse usado a própria mão para matar-nos no Egito. Ali nos assentávamos à volta de panelas de carne cozida e dispunhamos de alimento conforme desejássemos. No entanto, vocês nos tiraram de lá, nos trouxeram a este deserto para fazer toda a assembleia morrer de fome. O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vocês. O povo deve sair e juntar todos os dias uma porção diária, assim eu os testarei. Eles guardarão minha lei ou não? No 6º dia, quando eles prepararem o que tiverem trazido, haverá 2 vezes a porção recolhida nos outros dias. Amém? Só até aí. Quero também pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor. Não, vamos orar primeiro. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite agradecemos por tudo. Queremos pedir ao Senhor que nos abençoe. Dai-nos sabedoria, Senhor, para sabermos, ó Pai, o que o Senhor deseja de nós. Dai-nos sabedoria, Senhor, para não murmurarmos, ó Pai, em momentos de tribulação. Que possamos entender, ó Pai, o que o Senhor quer de nós. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, é o seguinte. Nós já falamos sobre esse mês de Ziv. E já pregamos umas 3 ou 4 vezes sobre esse mês. E nós entendemos pela palavra de Deus que é o mês da segunda oportunidade. Amém? O mês da segunda oportunidade, o mês em que o Senhor nos dá a oportunidade de recebermos o sangue do Cordeiro sobre nós e para que haja também em nossas vidas o grande livramento do Senhor, através da Páscoa, da passagem de uma vida de pecado, de uma vida de derrota, de uma vida de destruição, para uma vida de santidade ao Senhor. Amém? Na segunda vez que eu falei sobre esse mês, eu também disse que esse mês é o mês de lançarmos os fundamentos da casa do Senhor. Amém? É o mês de construirmos os alicerces, de lançarmos os alicerces da casa do Senhor, para que a casa do Senhor venha a ser edificada, ou seja, que cada um de nós sejamos esse alicerce, para que a obra do Senhor se torne sobre nós, esteja sobre nós. A palavra de Deus nos fala que o Senhor estava conversando com Pedro, e ele perguntou: quem as pessoas pensam
que eu sou? E Pedro disse, todo mundo disse, eles acham que o Senhor é isso. Aí o Senhor perguntou, e quem vocês pensam que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor disse para ele naquela hora que não era nem a carne nem o sangue que havia revelado, mas sim o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, para nós termos a revelação da palavra de Deus, do que é a palavra de Deus, do que é viver uma vida de santidade, de recebermos essa oportunidade de estar na casa do Senhor, de receber o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós temos que deixar o Espírito Santo agir. E o Senhor disse logo após para ele, Pedro, tu és pedra. Ou seja, tu és Pedro, porque o nome dele era Simão, mas o Senhor chamava ele de pedra, de fragmento de rocha, Kifa, Pedro, Kifa em hebraico. Fragmento de rocha, ou seja, você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o Senhor estava dizendo ali, não estava dizendo somente para Pedro. Pedro, com certeza, seria aquele que se encheria do Espírito Santo, deixaria o Espírito Santo agir na vida dele, e seria o primeiro a se manifestar como líder daquela congregação que havia se levantado sobre a terra, que é a Igreja do Senhor. É a Igreja do Senhor em que fazem parte tanto judeus como gentios, porque quanto à salvação, não há judeu nem gentil, todos são salvos mediante a glória de Deus, a graça de Deus, amém? Mas esse mês também é o mês do grande livramento, como eu já disse já anteriormente. É o mês do grande livramento, mas eu disse do grande livramento em relação à salvação. Mas esse mês também representa o grande livramento em relação à nossa vida física e não somente espiritual. Hoje estava eu e o meu supervisor indo para o banco, para pegarmos um dinheiro para efetuar um pagamento. Aí a gente passou e viu um funcionário nosso que estava indo para o dentista. Tudo bem, a gente passou. Aí logo depois, lá para a tarde, eu acho que agora, lá para as 4 horas da tarde, eu encontrei com esse rapaz. Eu perguntei, e aí? Você estava indo aonde? Aí ele disse bem assim, não, eu fui no dentista para ver os dentes e tal. E ele disse bem assim para mim, rapaz, quando vocês acabaram de passar, um carro veio e o motoqueiro entrou na frente e o carro bateu no motoqueiro e machucou o motoqueiro. Quando a gente acabou de passar. Às vezes a gente recebe uns livramentos que nem a gente sabe que recebeu o livramento. Porque o Senhor é bom para conosco. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E muitas das vezes estão para acontecer coisas conosco, mas a palavra do Senhor nos fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Poderia acontecer alguma coisa ali, a gente ter pegado, acarretado ali, ou sofrido um acidente maior, até mesmo aquele motoqueiro que se machucou, poderia ter acontecido em situações, mas o Senhor nos deu o livramento. Aí eu fiquei refletindo nisso, falei, Senhor, como o Senhor é bom, A gente tinha acabado de passar, não foi uma vez só não, foram duas. Alguns meses atrás, eu estava indo de carro para Vitória, estava eu e minha esposa. Aí de repente eu comecei a orar, senti uma coisa ruim, comecei a orar, falei, sangue de Jesus tem poder, Senhor, tem misericórdia de nós, livra-nos dos acidentes. O que aconteceu? Do outro lado da pista, o carro deu uma freada e bateu. Era para ser para mim, mas eu orei ao Senhor e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém. O servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, que anda nos caminhos do Senhor, o Senhor dá discernimento do Espírito Santo. Quando o mal está para acontecer, o Senhor revela. E o mal não acontece se vigiarmos, que a palavra do Senhor nos fala, para vigiarmos e
vigiai e orai. É necessário que venhamos a ter essa vigilância. Em 2 Reis capítulo 6, versículo 1 diz: no ano 480 depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no seu quarto de seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começa a edificar a casa do Senhor. Eu já disse sobre isso, sobre a edificação. O mês de Ziv é o mês do livramento, é o mês da segunda oportunidade e o mês de edificarmos a casa do Senhor, de lançarmos os fundamentos da casa do Senhor. Amém? O livramento é fruto da graça apostólica de Jesus Cristo. Naquilo que você fez de forma incompetente. Olha bem, vamos prestar atenção aqui, amém? O livramento é fruto da graça apostólica de Jesus Cristo, ou seja, após Jesus, o Senhor ministra sobre nós a graça do livramento, a graça da salvação, a graça da transformação, a graça da cura, porque pela graça sois salvos. Isso não é de vós, mas dom de Deus, gratuito de Deus. Então, claro que existiu graça na lei, existe graça na lei. E existe lei na graça. A lei é mais pesada na graça do que tudo. Mas após Jesus, houve um derramado do Espírito Santo sobre os gentios, sobre toda a humanidade. E hoje toda a humanidade sente esse desejo da manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia fala que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, antes Deus habitava somente na terra de Israel, agora o Senhor estava ali. Deus usava os israelitas, usava todos aqueles que se circuncidavam e praticavam os mandamentos do Senhor. Hoje não é diferente, só que havia uma profecia no passado que dizia bem assim, que quando esse Filho de Deus se manifestasse, os gentios poriam a sua confiança no nome dele. E hoje nós estamos aqui pondo a nossa confiança no nome de Jesus. E através dessa graça que Deus nos deu, através do Filho dele, de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus veio para o que eram seus e os seus o rejeitaram, mas a todos aqueles que creem no seu nome, ele nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça que o Senhor tem nos dado, porque antigamente a graça que o Senhor dava era para o povo de Israel. Claro que aqueles que invocavam o nome dele também eram abençoados fora da nação de Israel, mas tinham que aprender de Israel, tinham que estar em Israel, tinham que adorar o Senhor em Israel. Hoje, através do sangue de Jesus, nós adoramos o Senhor em todo lugar, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não há mais a necessidade, com certeza, de um templo físico, mas a todos aqueles que aceitam essa Páscoa, que é o sangue de Jesus sobre a sua vida, ele é transformado em templo do Espírito Santo. Moisés recebeu a revelação e disse para o povo de Israel: o Senhor deseja tornar-vos sacerdotes reais, uma nação de sacerdócio real. Mais tarde, um apóstolo, se eu não me engano, esse texto está escrito em Hebreus, se eu não me engano está em Hebreus, disse que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido de Deus. Mesmo versículo que Moisés usou lá atrás, agora Deus está fazendo com que essa promessa se encaminhe para as nações, não só para uma nação física,
Claro que essa nação física, nós através das bênçãos que profetizamos sobre essa nação, nós somos abençoados. O Senhor Jesus saiu de lá, mas o Senhor nos tornou uma só nação, nos enxertou a essa nação através da salvação. Hoje nós somos a oliveira, nós éramos os ramos bravos que foram enxertados na oliveira verdadeira. E o que isso acarretou para nós? As bênçãos do Senhor. As promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas também. Hoje somos abençoados. Irmãos, se formos olhar para o nosso passado, que éramos, como vivíamos e como estamos hoje, nós só temos a agradecer a esse Deus. Aleluia! Deus não só efetuou um grande livramento nas nossas vidas espiritual, mas física, e ainda fez, e ainda lançou os seus fundamentos em nós. Hoje nós temos o conceito de certo e errado. Nós temos sentido o Espírito Santo de Deus, louvamos ao Senhor, devolvemos os nossos dízimos, ofertamos, temos comunhão através da Santa Ceia, porque o Senhor lançou os seus fundamentos em nós. Muitas das vezes, até mesmo quando temos erro, temos errado, temos pecado, pela sua misericórdia o Senhor ainda manifesta em nós esse livramento. Então o livramento é fruto da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mesmo quando fazemos algo errado, o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem nos dado livramento. Claro, meu irmão, que nós não devemos abusar, porque o Senhor vai dando oportunidade. O pastor sempre fala isso, que é como se nós tivéssemos uma reserva diante de Deus, e essas reservas vão sendo gastas, vão sendo usadas até o momento que não existe mais reserva. Aí a base é legal. O diabo age nesse momento, quando não existe mais reserva. Então o que nós temos que fazer? Fazer como as virgens prudentes, né? Sempre enchemos as vasilhinhas para recarregar as nossas lamparinas espirituais. Então a graça de Deus, vou ler aqui o texto. Muitas pessoas ficam se acusando porque que as coisas deram erradas. Será que foi por minha culpa? Pare de se acusar, irmãos. É verdade, tem muita gente que faz isso. Onde eu errei? Meu Deus, se eu tivesse feito isso. Chega de lamúria. Aconteceu. Errei. Senhor, me perdoa pelo meu erro. Eu sei que se eu tivesse feito diferente, eu tinha alcançado outros patamares. Mas já passou, eu não tenho do que mais ficar me lamuriando. Eu tenho que descobrir onde eu errei. É necessário saber onde eu errei. É necessário saber onde você errou. Sim, mas não para ficar toda hora se lamuriando. Irmãos, olha bem, tem gente que tem muito que aprender com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. O sujeito errou. Aí toda vez que o irmão está pregando, o pastor está pregando, tem aquele louvor que fala de alguma coisa, é para você. Uma vez, olha bem, o pastor pegou, foi bonito aqui. Falou de uma pessoa que gosta de dormir muito. Todo mundo olhou para minha irmã, Naná. A pastor falou daqui do altar: gente, misericórdia! E era uma Santa Ceia. Nós temos essa mania, irmãos. Nós temos essa mania. As pessoas fizeram alguma coisa errada. Se nós não nos lamuriamos por isso, nós temos a mania de apontar, de sempre acusar. Hoje assisti um vídeo muito importante. Eu não sei se vocês conhecem um ministro de música chamado Davi Silva. Eu até postei no Facebook. Quando esse homem pecou, ele pecou feio como ministro de louvor, que ele cantou alguns testemunhos errados, mentirosos. E aí o que os líderes dele fizeram? Confessaram o pecado. É lógico que tem que se confessar o pecado.
Só que eles agiram de uma forma muito pesada. Eles castigaram tanto aquele homem, pelo erro que ele cometeu, que ele chegou a praticamente se entregar. Saiu do ministério, lá porque eles o excluíram do ministério. E aí, um pastor chamado Asaf Borda, ele olhou para aquele homem, conhecia ele desde pequeno, e convidou para ele ser tratado. Ele ficou 3 anos sendo tratado. O que esse pastor fez? Chamou ele para o aconselhamento, falou: meu filho, confessa seu pecado. Ele confessou, ministrou por interior para ele. Ele não ministrou nada durante esse ano, aconselhou, trouxe tratamento. A família dele ficou, a mulher dele principalmente, ficou atenta a qualquer resquício de mentira. Ela: não, vamos nos tratar, vamos nos voltar para o Senhor. Então houve um tratamento ali com aquela família. E anos mais tarde, ao final desse tratamento, o pastor o levantou de novo como ministro de louvor. E aí o apresentou para uma congregação que ele ia ministrar. Ele era o seminarista, ele iria ministrar naquele momento. E aí ele pediu ao pastor, o que da igreja aceitou, e ele chamou ele como músico. E aí ele disse no microfone: olha, o Davi Silva errou, o Davi Silva pecou, eu conheço desde pequeno, e nós o aconselhamos. Ele tinha um distúrbio de caráter, falou isso na cara do homem. Mas nós tratamos dele com amor. E ele se arrependeu, ele confessou o pecado, com muito choro, com muita lágrima, e hoje ele está recuperado diante do Senhor. Mas muitos, no passado, como igreja, mataram muitos na fé por não ter essa consciência. Quer um exemplo disso? Não vou falar o nome da igreja, mas muitos no passado eram líderes na igreja, e outros líderes descobriram que ele tinha televisão em casa e excluíram esses caras da igreja, e eles morreram desviados, e só Deus sabe para onde a alma deles foi, por causa da televisão. Hoje essas igrejas, todo mundo liberou televisão. Aí entra aquela passagem que o Senhor diz: com um mosquito e engole um camelo. Tem pecados, mas, irmãos, nós temos que aprender o seguinte: nós como igreja temos que condenar o pecado, mas nada de matar a alma do ser humano. Faça como o apóstolo Paulo: se é uma pedra de tropeço, espiritualmente entregue na mão do diabo, e peça ao Senhor: não, Senhor, não deixe ele morrer fisicamente, não, destrua ele para que ele se arrependa e volte. Quando o povo de Israel estava em pecado, sabe o que o Senhor fazia? Lançava eles no exílio. Muitos morriam ali no exílio, eram destruídos no exílio, mas não por completo. E o que o Senhor fazia com aqueles que se arrependiam? Trazia de volta. Nós precisamos entender isso. Não temos que ficar lamuriando nada. Erramos. Não, agora nós precisamos aceitar o tratamento de Deus através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O que a palavra do Senhor nos diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nada de se lamuriar. Erramos, mas o livramento de Deus veio. E quando o livramento de Deus veio, nós também nos arrependemos dos nossos males. E agora nós vamos recomeçar uma nova caminhada. Aí, aonde que o livramento da graça de Deus nos acompanha? Aonde esse livramento ele age? Onde não foi nossa culpa, mas houve base legal. Uma vez eu li esse versículo, eu não entendi de começo. Quando Davi diz: Senhor, purifica-me
das faltas não percebidas. Hoje eu entendo que muitas das vezes a gente falha sem perceber. A gente faz coisas sem perceber, às vezes. Movidos por impulso. Hein? Quando já viu, opa, já fiz. Ou nem passa pela cabeça, como Davi dizia, purifica-me das faltas não percebidas. Mas o diabo não está nem aí. Se há base legal para ele, ele vai agir. Se há ponto de contato, ele vai agir. Exemplo disso, compra uma roupa, uma marca consagrada ao capeta. Ninguém sabe, né? Aí de repente começa a se sentir mal, não sabe o que está escrito ali, né? Às vezes está escrito assim. Tem isso aí também. Isso faz a diferença, tá? O cara está escrito ali, filho do diabo. O cara nem sabe o que está usando a camisa com o nome filho do diabo. Nascido para ir para o inferno. Tem as roupas assim. Uma vez eu ouvi um evangelismo do Josué Irion. Josué Irion falava isso. Por que você está com essa camisa? Aí o cara se abriu, ele evangelizou e ganhou o cara. O cara arrancou a camisa, jogou no lixo e foi com frio para casa. Mas com Jesus no coração, hein? Então tem muito disso. Um cordão com a caveira representando morte tem isso. Traz angústia, é ponto de contato. Você não sabe, mas é um ponto de contato. Uma vizinha, um vizinho, sei lá, me deu um negócio, uma comida, e aí eu comi. Foi um ponto de contato. Se você orou, amém. Não sabe da procedência, a Bíblia fala bem assim, que quando a gente não sabe é o livramento. Mas você não pode comer conscientemente, né? Tanto é que beberão coisa mortífera, não buscar dano algum, né? Mas o Senhor efetua o livramento nessa questão. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas há o livramento. Mas é claro que após o livramento há a revelação. Talvez o Senhor tenha te livrado esse tempo todo, mas através do que eu estou falando aqui, o Espírito Santo tem te revelado. Qual é o ponto de contato que está em sua casa? Você precisa retirar ele. Porque se você não retirar depois da revelação, vem um ataque. Lembra a semana retrasada que você falou que eu estava falando sobre ponto de contato. Para alguém, se tivesse alguma coisa, algum ponto de contato dele de casa, para jogar fora, ver se encontrava. Aí eu estava lá em cima, lá na arca lá na porta. Eu fui lá arrumar a arca, né, direitinho em cima. Aí tinha um troféu. Esses troféus de futebol de vocês. E na hora eu olhei para aquele troféu, aquela imagem de uma mulher de asa, com os braços abertos. E eu olhei para aquilo e falei assim, esse negócio está errado. Esse anjo não é um anjo, o que significa isso? Como eu não sabia o que deve ser, o que é isso? Eu senti que ele era um ponto de contato. E que a imagem ali não era uma imagem de uma deusa grega, alguma coisa. Aí eu falei, esse ponto de contato que dentro de casa a gente não deu nada. 2 troféus, nós jogamos fora. Pegamos os troféus, jogamos fora, limpei a casa, quebrei todo o vidro, toda a aliança. Amém, glória a Deus. A partir daqui, quantos anos esse troféu está dentro de casa? E a gente achando que está bonitinho, está enfrentando. Aleluia. E a gente está com a vida nos olhos. Glória a Deus. Depois daquele dia, Deus mostrou. E Deus mostra. Deus, ele efetua, para você ver que a palavra de Deus, ela é clara. Ele nos dá o livramento. Então, mesmo quando nós não conhecemos que há um ponto de contato, mas existe um ponto de contato, existe uma base legal para o diabo, mas quando Deus revela, nós temos que retirar o ponto de contato. Porque quando Deus revela, é porque o livramento dele já está
no ápice de ser terminado. Ou seja, a ação dele é até aqui. Agora, meu filho, eu já te livrei, agora eu vou te revelar para que você tire, para que as minhas bênçãos venham sobre você. E aí, se nós não retirarmos, aí dá base legal para o diabo atacar. Isso é o mundo espiritual. É complexo, é complicado, mas nós temos que entender isso. Nós, a Igreja do Senhor, fomos chamados para resistir ao diabo. Tem muita gente que acha que tem autoridade para ir lá no centro de macumba, no centro espírita, no território do diabo, fazer guerra lá, ele sozinho, contra todos os principados, que eu sou a igreja, e nem as portas do inferno não prevalecem. Não, irmão, não é assim não. Nós somos aqui do Senhor, o nosso objetivo é pregar a palavra, de Deus, não é fazer guerra contra o inferno, não. O inferno é que faz guerra contra nós, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós temos que entender que o nosso objetivo aqui não é ficar aqui. Se fosse assim, a igreja estava cheia. Expulsar demônio de crente dentro da igreja, não. A palavra do Senhor nos diz que nós, quando vamos às casas, de casa em casa, se há a manifestação, nós expulsamos no nome de Jesus. Nós não temos que ficar expulsando demônio dentro de igreja, não. Porque a igreja foi feita, o templo foi feito para adoração, para cura, para libertação. Mas não expulsar demônio, manifestação de demônio, não. Antes de se manifestar, nós já mandamos embora em nome de Jesus. Se não mandar, fica. Mas se mandar, vai. Em nome de Jesus, bate em retirada. Então, o livramento de Deus, irmãos, prestem atenção. Se você acha que alguma coisa está errada na sua casa, entre em oração, que Deus vai revelar qual é o ponto de contato que está lá, e você tem que retirar. Eu acho que não tem nada a ver. Não ache, tenha certeza. Olha o Senhor que Ele vai mostrar. Amém? Amém. Aqui, o povo de Israel havia saído do deserto, havia saído do Egito, estava no deserto e havia uma grande fome. Eles estavam reclamando contra Deus, reclamando contra os servos de Deus. E o que o Senhor fez? Fez chover o pão do céu sobre eles. Eles comeram até se fartar. Repita comigo assim: não há Deus, não há Deus que livra como o nosso Deus. Não há Deus que livra como o nosso Deus. Amós 3:7. Abra aí a palavra do Senhor em Amós, capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Amós capítulo 3, versículo 7. Quantos acharam? Diga amém. Amém. O Senhor Deus não faz nada sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. O Senhor Deus não faz nada sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. Nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus. O Senhor tem dado livramento, o Senhor tem dado libertação, o Senhor tem transformado. Se nós não entendemos os planos do Senhor, corre um sério risco de não participarmos das bênçãos do Senhor. Qual é a maior bênção? É a salvação. Muitas das vezes nós pensamos bem assim: eu estou aqui na igreja, eu venho à igreja e sou salvo. Irmãos, ser e estar. Está naquele momento, mas será que será quando o Senhor se manifestar? Nós precisamos estar vigilantes,
sempre vigilantes, nunca retrocedermos, nunca abrirmos pontos de contato, brechas, porque o diabo ele é um ser maligno, que anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Então se você demole em cima, é aí que entra o seu papel de igreja. Quando o diabo rugir, resista. Às vezes o diabo vem rugindo como um gatinho, meiguinho, faz aquele olhazinho, né? Igual o gato de botas, como que é? Ele é um gato arisco, ele fica fazendo aquela carinha de bonzinho, o cara acredita, ele vai bate e foge. É assim que é Satanás, só que ele não foge não. Ele subjuga, domina através dos demônios. E aí se há libertação e se há desvio de novo, ele volta com mais 7. Então, às vezes o diabo tem rugido com aquela aparência bem lindinha de meiga. Cuidado, irmãos. Olha o rugido do diabo aí. Então nós temos que estar conectados com a palavra de Deus. Porque o Senhor, a palavra do Senhor, todos os planos do Senhor foram revelados através das profecias. Nenhum desses planos deixará de se cumprir, porque o Senhor, como Amós 3:7 diz, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. E Ele revelou todo o segredo. Como nós temos que alcançar as bênçãos, obedecendo a palavra de Deus, nós queremos alcançar o milagre, que nós devemos crer no nome do Senhor. Crer na promessa do Senhor. Eu quero receber uma cura. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você quer receber um milagre, creia na oração. A palavra do Senhor nos fala: crede no Senhor teu Deus, estará seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Se nós queremos alguma coisa, devemos crer no Senhor e na palavra do profeta. Acreditando que independente da situação, Deus estará trabalhando. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. O apóstolo Paulo diz bem assim, bem uma prova tão grande, como aconteceu lá na Ásia, que parecia que havia um decreto de morte contra nós. Mas o Deus que ressuscita os mortos nos livrou, e ainda continuará a nos livrar. Livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar. O Senhor nos livra em todas as circunstâncias. Parece que eu vou morrer de fome. Não, o Senhor está te levando para um grande livramento. Aleluia. Eu estou doente, eu vou morrer. Se você crê, o impossível irá acontecer, e através do nome de Jesus você será curado. Eu estou doente. O que a palavra do Senhor nos diz? Os presbíteros têm que ir ungir com óleo e a cura é decretada. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Está doente, meu irmão? Está impossível. Receba a unção e a oração do presbítero, e a cura estará sobre a sua vida. Aleluia. É a palavra de Deus que nos revela isso, e foi revelada pelos profetas. E eu creio nos profetas de Deus. O que está aqui, qualquer profecia, irmãos, tem que estar baseada aqui. Se não estiver baseada na palavra, ela é uma profecia amaldiçoada. É heresia. Tem levado muito crente para o inferno, que crê em um monte de mentira. Quando é referente à palavra de Deus, fica: eu não gostei dessa palavra. Está escrito na Bíblia. Não gostou porque é carnal, não gostou porque é pecador, né? E não quer se arrepender. O pastor falou isso e aquilo, eu não gostei.
às vezes a gente só lê e o cara já se sente ofendido. Se chama pecado, concupiscência da carne. Se chama iniquidade, que tem que ser quebrada através de oração, jejum e súplica de arrependimento. Irmãos, nós não estamos aqui para condenar homem algum, mas o pecado tem que ser condenado. O livramento do Senhor vem, mas é necessário que nos arrependamos dos nossos males, nos arrependamos dos nossos pecados. E se Paulo estivesse com base legal ali, ele estaria morto naquele exato momento, mas ele estava em santidade fazendo a obra de Deus, e veio a tribulação. Tem gente que acha que homem abençoado é aquele que anda com carro zero, que está lá cheio de dinheiro, que está lá para cima e para baixo ganhando dinheiro e prosperando e tal. Irmão, o servo de Deus que não é perseguido, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O servo de Deus, o homem de Deus que não é perseguido, tem alguma coisa errada com ele. Ele fica algum tempo sem perseguição por causa do livramento, mas o dia da calamidade chega para todo mundo. O dia da calamidade chega para todo mundo. Não existe esse que não passa pelo dia da calamidade, mas o servo de Deus, mais ainda, com mais intensidade. Mas o Senhor nos livra da morte. O Deus que ressuscita os mortos, nos livrou e nos livrará. Amém. Quantos creem nessa promessa do Senhor, diga amém. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que nós temos um memorial diante do Senhor, Badias 1,17. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A palavra do Senhor nos fala, Jesus disse lá em Israel, uma certa vez para os fariseus: olha, muitos virão do norte e do sul, dos gentios, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos do reino serão lançados em trevas. Irmãos, nós somos esses que vão vir do norte e do sul. O Senhor nos congregará em Israel, lá na Nova Jerusalém, e seremos salvos, seremos transformados, e nós herdaremos a salvação. Glória a Deus. A herança do Senhor é para nós. O Senhor nos entregará a terra. Nós fazemos parte do povo escolhido de Deus. Nós somos nação santa, povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Não é do mundo não. Tem muito crente que ele abandonou a igreja nesse momento, só vai voltar a ser crente na quinta-feira ou na quarta-feira de cinza. Vai curtir à vontade. Isso não é ser propriedade exclusiva de Deus. Tomara que volta agora. Misericórdia, irmãos. Tem crente que é assim. É crente no inverno, primavera, outono. Chegou verão, misericórdia. Carnaval, meu pai. Pode queimar. Vai queimar mesmo. Nós precisamos entender que somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Se nós queremos que haja um grande livramento em nós, que haja esse grande livramento em nossa família, que se nós queremos herdar a herança do Senhor, o galardão que nos está preparado desde a fundação do mundo, nós temos que entender que somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos que entender que se andarmos assim, como propriedade exclusiva de Deus, o inimigo virá por um caminho e fugirá por 7. Mas somente para aqueles, irmãos, que são propriedade exclusiva de Deus. Não adianta que eu profetizar para todo mundo. Claro, eu vou profetizar para todo mundo. O inimigo vai vir sobre você por um caminho, mas por 7 fugirá. Mas receber essa bênção ou não depende de você. E qual é essa dependência? Ser santo ao Senhor. Santo ao Senhor é ser propriedade exclusiva dele.
Viveremos livramentos das enfermidades do Egito. Nenhum mal terá poder contra a sua vida. Amém? Quantos recebem? Amém. Lucas 12, 2. Abra, primeiro que abrir, por favor, leia. Aleluia. Santidade ao Senhor, aleluia. Lucas 12, versículo 2. Quem achou, leia. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Nesse dia eu estava lá em casa, já tem alguns meses. A gente estava querendo dormir, aí de repente a gente começou a orar, eu e minha esposa. Aí Deus nos revelou que tinha alguém em um certo lugar, com um caldeirão grande, fazendo encantamento, e era para nós. Havia vários símbolos satânicos nas paredes. E estavam fazendo encantamento. E aí, inclusive, um espírito maligno tentou entrar lá em casa. A gente começou a orar e repreender. E todo o mal que seria para nós se reverteu para eles. Porque nem nada que está encoberto, principalmente quando é armadilha do servo de Deus, encantamento, maldição, o Senhor nos revela. O Senhor nos mostra para que possamos fazer resistência. E graças a Deus o Senhor efetuou um grande livramento. Deus vai nos revelar, Deus vai te revelar, irmãos, as coisas ruins que vão tentar fazer contra você. Mas não é para você amaldiçoar o cara, não. Ore para o Senhor ter misericórdia. Se você entende a graça do Senhor, nós devemos amar os nossos inimigos. Se for para odiar, saiba que o Senhor pode até te ouvir, mas a salvação fica complicada, fica comprometida. Vamos interceder, amém? Senhor, em nome de Jesus, que tentaram fazer conosco, que volte, para que eles se arrependam e saibam que só o Senhor é Deus. Amém? Se coloque de pé nessa hora. O Senhor te dará livramento do que você, como eu disse anteriormente, o Senhor te dará livramento, tem te dado livramento e te dará o livramento que você nem entende, nem sabe o que vai acontecer, o que iria acontecer. Você vai receber livramento sem saber. O Senhor efetuará um grande livramento hoje. Feche seus olhos. Aprenda uma coisa, irmãos. Sempre ore pela sua família, pelos seus irmãos, pais, mãe, pai, mãe, amigos. Sempre ore, porque o livramento do Senhor acontecerá. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, e o Senhor o sabe muito bem, conhece os nossos corações, conhece o nosso caminho. Ainda a palavra não chegou à nossa boca e o Senhor já conhece. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos. Livra-nos dos males. Que o Senhor nessa noite derrame a Tua graça tão poderosa e que em nome de Jesus haja livramento da morte, livramento da doença, do câncer, da AIDS, e dos vícios. Que haja um grande livramento nessa noite. Que a graça do Senhor seja sobre a igreja. E que em nome de Jesus,
haja esse grande livramento, que haja essa grande destruição de mal que venha sobre as nossas vidas, que as barreiras caiam, que os muros caiam, que as fortalezas sejam destruídas, que as correntes venham ser quebradas, em nome de Jesus, que o Senhor efetue nessa noite um grande livramento, para que todos conheçam, reconheçam que só o Senhor é Deus. Aleluia. Que só o Senhor é Deus, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Livra-nos, ó Pai dos males, livra-nos dos males, assim como o Senhor tem nos livrado, que o Senhor possa livrar os nossos amigos, os nossos colegas, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos. Que o Senhor efetue esse grande livramento, em nome de Jesus. Que esse mês que está se findando venha estar nos acompanhando as bênçãos desse mês por todo o ano. Que a glória do livramento e da oportunidade da salvação e o de lançarmos os fundamentos da casa do Senhor esteja nos acompanhando todo esse ano de 2014. Glória a Deus. Que tenhamos esse pensamento, que o Senhor nos livrará, que tenhamos esse pensamento, que a salvação do Senhor está sobre as nossas vidas, e que tenhamos o pensamento de edificar a casa do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos acompanhar e nos avivar e nos encher com o Espírito Santo, para que possamos cumprir o teu ende em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão toda no teu coração. Se você conhece essa canção, cante comigo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento, me levanto, esquadrinhas meu andar e meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, glorifique o nome do Senhor. Se você pode, glorifique o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor pelo grande livramento que Ele tem efetuado sobre a sua vida. Aleluia.